Gostaria que todos fossem bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, família. Boa noite. Agora ficou bom. Quando eu estava montando o culto desta noite, lá em casa à tarde, eu fiquei pensando que faltam 3 cultos aqui nesse lugar para a gente levantar acampamento. E aí quando o pastor falou ali atrás, irmãos, hoje é a nossa última quinta-feira aqui. Me deu um calafrio. Porque quando a gente pensa que faltam 3 cultos, a gente pensa assim, nossa, faltam 3 cultos. Mas quando ele fala é a última quinta, é um frio, né? Mas é como ele falou ali. Não importa onde estejamos, mas que a presença de Deus seja real em qualquer lugar que a gente estiver, amém? Aqui, lá no Novo Tempo, quando ele esteve com a gente lá no quintal, na casa do seu Adão, né, a gente sentia a presença do Senhor. É o que há de mais importante em nossa vida. Então não importa se vai ser aqui, se vai ser lá, mas que a gente possa aproveitar o tempo que a gente está aqui nesse lugar, que foi o lugar que o Senhor nos concedeu para estarmos vivendo nesse tempo, nesses dias. Amém? Vamos nos colocar de pé, com muita alegria no nosso coração. Vamos louvar ao Senhor. Ele é soberano em nossas vidas. E Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Senhor,
Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite que estamos mais uma vez aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela tua soberania sobre as nossas vidas. Exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque como foi falado aqui, estamos aqui, Senhor, já há algum tempo te louvando nesse lugar e está chegando o dia, Senhor, de partirmos daqui, Pai. Senhor, porque somos gratos, Deus, por este lugar, mas o Senhor nos deu um outro lugar, Senhor, para estarmos te louvando, te adorando, pregando a tua palavra, Deus, e sendo instrumentos vivos em tuas mãos, Pai, para que outras pessoas possam vir, Deus, outras pessoas possam ser alcançados pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Deus, por todos os momentos, todas as experiências. Obrigado por cada milagre vivido nesse lugar, Senhor. Obrigado, Deus, por cada alma que foi salva neste lugar, Senhor. Deus, por cada filho, Deus, que entrou neste lugar, Senhor, e teve a oportunidade de voltar para os teus braços. Muito obrigado pela tua obra, Senhor, que é completa nesse lugar, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque somos esse povo escolhido por Ti, Senhor, para vivermos as experiências que temos vivido, Deus. Muito obrigado, Senhor, e que a cada dia, Senhor, possamos exaltar o Teu nome, louvar o Teu nome e reconhecer a Tua soberania sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso coração está quentinho. Aleluia. Em Efésios 2 diz que nós somos salvos pela graça. E diz mais à frente que não é por obras. Nada que a gente possa fazer pode comprar a nossa salvação. Porque o preço foi pago lá na cruz. O nosso Salvador pagou o preço por nós, pelos nossos pecados. E aí fomos alcançados por essa graça. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Muitas pessoas acham que por serem bons, por praticarem boas obras, vão conseguir chegar ao reino dos céus. Mas a palavra de Deus diz que somente através de Jesus Cristo, somente através do sacrifício de Jesus lá na cruz, podemos chegar ao reino dos céus. Aleluia. E nós já fomos alcançados por essa graça. Amém? Amém. E como o pastor fala, se essa graça ainda não te alcançou, creia em Jesus, aceite Jesus e deixe Jesus fazer morada em teu coração esta noite, para que você possa experimentar essa graça completa em sua vida. Amém? Amém. Vamos louvar? Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar.
Aleluia. Porque é o Senhor que escolhe o dia. Não somos nós que determinamos, dia 5, dia 10, dia 20. Não. É Ele que determina. Se for da vontade dele, hoje é dia de libertação, né? Aleluia. Vamos louvar? Glória, poder sentar, irmãos. Vamos passar agora para o nosso momento ofertório. E vamos estar lendo em Provérbios 11:24. Eu falei, Gabriel, não precisa colocar ali. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. E é sobre isso, é muito verdadeiro, né, irmão? Quando a gente abençoa, às vezes você não vai ser abençoado por aquele que você abençoou, mas Deus vai prover de todos os lados. Eu tenho certeza disso e tenho vivido isso, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, um Deus generoso, um Pai para todos nós. E então, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, sabe a sua contribuição para a nossa igreja nova, glória a Deus. E ontem nós estivemos lá na reunião, irmãos, como é gostoso estar lá. E a gente olha e fala assim, meu Deus, é a nossa igreja. Isso é muito bom, a gente ficou muito feliz ontem na reunião que tivemos lá. Foi bênção. Então, se você não foi lá ainda fazer uma visita, vá, faça uma visita para você ver sua nova casa, tá, irmão? Tá aqui na terra, porque a outra é no céu.
E pode ir de dia, levar um bolo, que eu já escutei aqui, né? Um varão falando, leve um bolo para os irmãos que estão trabalhando. E todas as vezes eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão lá trabalhando, estão se doando na obra do Senhor. E é assim que nós temos que fazer, nos doar com as nossas finanças, com os nossos bens e com a nossa vida. Às vezes não podemos estar, mas nós podemos nos doar em oração, estarmos orando por cada um. E é o que nós vamos cantar agora, irmãos. Novos sonhos, novas realizações. Esperam por mim, esperam por vocês, esperam por todos nós. E essa nova casa é uma realização de sonhos da igreja, eu tenho certeza disso. Porque eu vim participando desde da garagem, comecei lá junto com eles, eles já estavam e eu comecei depois. E muito legal porque a minha irmã falava assim, Claudinha, vai pra lá, pra garagem, tem um povo lá que eu amo tanto, o pessoal de lá é tão legal. E minha gente, aí vir pra cá porque é legal também. E é assim, né? A gente tem que vir pra cá para compartilhar isso, mas a gente tem que compartilhar tudo, é os nossos bens na obra, a nossa alegria, o nosso afeto, irmãos. Vamos compartilhar tudo isso para a nossa obra crescer, porque o reino do Senhor precisa disso, de corações mais alegres, doadores. Nós vamos estar cantando cantos de coração, receba isso no teu coração. Traga a sua oferta, o seu dízimo. Se você não tiver hoje, ore, peça ao Senhor que Ele vai abrir as portas para você, eu tenho certeza. Novas realizações.
estamos vendo o novo, Pai, que o Senhor está nos dando para nós, Senhor Deus. Que é a nossa nova casa aqui na terra, Senhor Deus, que o Senhor preparou, Jesus. Ah, Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por todo tijolo, Pai, todo cimento do ferro, Jesus. Por todos os homens, ó Pai, que estão lá todos os dias trabalhando, ó Pai, incansável na Tua obra, Senhor. Ah, Jesus, muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigado por cada um que leva um lanche, Senhor Deus. Amém. Que vai lá, ó Pai Eterno, para agradar aos varões da igreja, Senhor Deus, para dar ânimo a eles, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por cada um membro desta igreja, Senhor. Porque são bênçãos, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai, por esse momento de oferta, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor Deus, que nós podemos, ó Pai, ofertar a Ti, Senhor Deus. Eu agradeço por cada vida que trouxe o seu dízimo, a sua oferta no altar, Senhor. Deus, que o Senhor venha multiplicar, Senhor Deus, em cada lar. E, ó Pai Eterno, se for alguém que não pôde hoje, Senhor Deus, porque está precisando de um emprego, Senhor, que o Senhor abra portas, Senhor Deus, que o Senhor derrame bênçãos dos céus, ó Deus, a cada uma família, Senhor. Deus, eu te agradeço por essa noite, ó Pai, podemos estar aqui em família te adorando e bendizendo o Teu santo nome. Senhor Deus, eu quero te pedir pela vida do pastor, qual vai trazer a palavra, Senhor. Que o Senhor venha usar Teu filho, ó Deus, venha falar com ele através dele, ó Pai, para nos abençoar, que nós venhamos aprender mais de Ti, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Amém? Glória a Deus. Quanta alegria, né? Que alegria. Que alegria a gente estar na casa do Senhor. Que alegria sentir a presença do Senhor. Irmãos, quando eu orei com a equipe ali atrás, nós ficamos refletindo, né? Orando, a gente conversando e refletindo nesse tempo que nós vivemos aqui. E aí, quem não conhece ali a sala das crianças, tem um painel de piso, e ele é muito bonitinho, ele é como se fosse desenhado no piso. O piso não tem desenho, é liso. Quem lembra do tempo antigo, né? E era uma parede horrível, e ficou tão bonito, mas tão simples. É isso que Deus quer que a gente continue, sabe? Com toda a simplicidade, como é o Evangelho, porque o Evangelho é muito simples, porque ele é para todos, e que a gente continue consagrando tudo que nós conquistamos. Todas as nossas conquistas têm que ser consagradas ao Senhor, tanto em família aqui no templo, quanto também no nosso lar. Glorifique a Deus por cada conquista. Irmãos, eu não posso falar por vocês, eu vou falar por mim. Mas quantas das vezes a gente conquista algo e nós esquecemos de glorificar a Deus. Ah, eu comprei um micro-ondas. Glorifica a Deus, porque Deus te deu condições de você melhorar em algo na sua casa. Glorifique a Deus, sabe? A gente precisa aprender a exercitar isso, porque tudo que entra na nossa casa é bênção de Deus, porque saiu do teu sustento, mas um sustento no qual Deus te deu esse trabalho para que você tire esse sustento. Então glorifique a Deus em tudo, cada detalhe da sua casa, em especial pela sua família, seus filhos, seu cônjuge. Glorifique a Deus todos os dias. Não perca essa oportunidade. E a gente fica muito feliz quando a gente pensa que vai ser o último culto aqui, se Deus quiser. Tudo na nossa vida é se Deus quiser. Porque talvez a gente não faça nem o primeiro lá, seja o último aqui e o último das nossas vidas. Deus é Deus. Em tudo a gente tem que, se Deus quiser. Porque é Deus que conduz a nossa vida, não é? Nossa vida não é conduzida por nós. Toda vez que a gente tenta conduzir, dá errado. Pelo menos a maioria. Mas quando Deus conduz, é perfeito. E nessa condução, irmão, dessa obra, da igreja, eu queria tirar um minuto agora, antes da gente entrar na mensagem,
eu quero que a gente vai orar, intercedendo por todos os irmãos, amigos, parentes, que têm abençoado a igreja financeiramente, com oração, com trabalho, com um bolo que leva lá. Hoje é mais um bolo, eu fico sabendo de tudo, rapidinho chega para mim. Só que eu não estava lá para comer o bolo hoje não. Mas foi bênção. Mas também pela vida dos irmãos que têm ajudado lá na obra. Porque, irmãos, é obra do Senhor. O inimigo fica furioso. Ele não está preocupado com quem está na mão dele, não. Quem está na mão dele, ele faz o que ele quer. Ele está preocupado com aqueles que estão trabalhando na obra para tirar aqueles que estão na mão dele, para ir lá resgatar aqueles que estão na mão dele, que já estão condenados. Então, muito mais do que um tijolo, muito mais do que uma oferta que você dá para a construção daquele templo, é para você fortalecer um espaço físico para que os servos de Deus, fortalecidos da palavra de Deus, possam ir lá e resgatar. Tem até uma música, né? Eu fui, né? Eu fui no terreno e tomei. Roubei eu não gosto não, tomei. Porque não é dele? Tomei, né? É isso, irmão. Nós estamos nos preparando para isso. E o inimigo está furioso. E se você não começou a orar em prol disso, de fortalecer a tua família, fortalecer a tua casa, fortalecer a tua igreja, comece a orar. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele é inimigo 24 horas por dia. Ele vive a rodear a terra, procurando alguma coisa. E aí você vai ver, o Eduardo, ele teve um problema de coluna, ele ficou uma semana sem trabalhar. Com um problema de coluna, não foi? Uma semana. O Leandro também ficou mal uns dias, não foi? E é isso, irmão. É isso. Então a gente tem que orar uns pelos outros. E hoje, o Ricardo ia começar a fazer a textura lá. O Ricardo estava dentro do trem, teve que descer do trem, ajudar ele a descer do trem, para ele pegar o Uber para vir embora. Porque ele teve uma crise de coluna, não conseguia nem ficar sentado, nem ficar em pé, tiveram que botar ele no Uber para ele vir embora. O inimigo está feroz. Ele não brinca de ser inimigo. E nós não podemos brincar de sermos servos de Deus. E a gente só vence de joelho dobrado. A nossa vitória é de joelho dobrado. E a gente vai falar sobre isso essa noite. Então, inclina a sua cabeça. Vamos levantar um clamor sobre a vida da igreja e sobre a vida dos irmãos que estão trabalhando nessa obra. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado seja o Teu nome, Pai. Pai querido, glorificado seja o Teu nome, Senhor, por cada um membro, Pai querido, parente, pessoas que talvez nós nem conhecemos, que tenham ofertado na construção daquele templo, no pagamento daquele terreno, Senhor. Muito obrigado por cada vida, por cada família, Senhor. Pai, te agradecemos pelos irmãos que têm orado sem cessar por esse trabalho. Te agradecemos, Pai querido, por aqueles que têm dedicado do seu tempo, Pai querido, para a tua obra, na construção daquele templo. Ó Pai, seja remunerado ou não, não importa, mas eles estão lá, ó Pai, na certeza da sua consciência que estão fazendo para ti, ó Pai. É o Senhor que é o dono daquele lugar, ó Pai. É o Senhor que é o Senhor daquele espaço, ó Pai querido. Pai, por isso eu te clamo, Senhor, tome cada homem daquele, cada membro da tua igreja, cada um que está trabalhando naquela obra. Tome em tuas mãos, Senhor. Guarda, Senhor, protege, livra de todo mal. Fecha, Pai, fecha a boca do leão. Ele está feroz, Senhor, mas só, Pai querido, o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Que nada venha acontecer com nenhum deles, com nenhum de nós, porque nós somos teus, Pai. E aqueles que porventura estão trabalhando na tua obra, mas não se renderam a ti ainda, o Senhor é soberano, Pai, para impedir que o inimigo toque na vida deles, Senhor. Porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, até sobre o inimigo, Pai. Por isso te clamamos, Senhor, tome cada um em tuas mãos e que nada venha impedir
que a tua obra seja feita, que a tua obra aconteça no seu tempo, no tempo que o Senhor deseja, Pai querido, para que o teu nome seja glorificado, para o dia que venhamos inaugurar, as pessoas entrem contentes. Meu Deus, como esse povo tão pequeno pode só ter feito uma obra tão grande, é porque o Deus dele é gigantesco, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai amado. Toma cada um em tuas mãos, Senhor. Te entregamos, Senhor, cada um, amigos, parentes, aqueles que estão empenhados em fazer a tua obra. Não importa o tamanho de como eles se empenharam, mas importa o coração deles de fazer a tua obra. Tome todos em tua mão. Guarda, proteja, Senhor. Eu que te oramos, agradecido. No nome santo de Jesus, teu Filho amado, que reina hoje e sempre. Amém. Amém? Amém. Que possamos orar sem cessar, irmãos. E o tema da nossa mensagem hoje é vivendo sobre a proteção de Deus. Ninguém explica Deus, irmão. Uma série de mensagens, 6 mensagens hoje, todo mundo se acidentando, se machucando, e a gente pede proteção a Deus. Vivendo sobre a proteção de Deus. É fantástico. E que a gente possa nessa noite, irmãos, aprender com esse texto como fazemos para viver sob a proteção de Deus. Que possamos retirar, porque esse é o desejo do nosso coração, principalmente para quem mora no Rio de Janeiro. Não é verdade? Toda a humanidade quer ser guardada e protegida. Não é verdade? Livre de todo mal. Mas em especial para quem vive no Rio de Janeiro. Quem vive no Rio de Janeiro, eu não sei se vive ou sobrevive, eu não sei nem quem fala. Porque é um desafio. Você sair para trabalhar e pega trem, daí tem que passar na estrada de carro. Saiu de casa, até dentro de casa é perigoso, né? Há tempos atrás o cara estava na laje furando, e aí tinha um tiroteio, cercaram ele porque acharam que era uma arma, ele estava furando. Então você vê de tudo no Rio de Janeiro. Mas tem um segredo para a gente viver guardado e protegido. É o nosso Deus, irmãos. Nosso Deus. E Daniel, na cova dos leões, ele nos ensina muita coisa. A história de Daniel 6 é uma história das mais conhecidas e inspiradoras da Bíblia. É uma narrativa que nos fala sobre fé, coragem e a soberania de Deus em meio às circunstâncias desafiadoras. Ela é tremenda. E a gente vai falar um pouquinho sobre Daniel 6. Assim que ele colocar aqui, a gente vai ler esse texto de Daniel 6. Obrigado. E aí, a palavra do Senhor nos diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Cadê o Daniel? Fica de pé. Ele não era grande assim em tamanho, não. Mas quando a gente conhece Daniel, ele era bem maior que você. Ele era um gigante, né? Falando sobre Daniel. Vai ser Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, aí você começa a imaginar você lá no teu local de trabalho. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era negligente e nem corrupto. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha só, ele conhecia a fidelidade de Daniel ao seu Deus. Finalmente esses homens disseram: jamais... Não, vai lá, me ajuda aí. Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, ou seja, se incomunaram, fizeram uma panelinha, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre.
Todos os supervisores reais, os profetas, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos. Medos é uma nação, tá? Então, essa lei foi assinada, acabou. Não pode ser revogada. Ela está em vigor e tem que ser cumprida. Cumprida por qual período aí? 30 dias. 30 dias não pode mudar. E que não pode ser revogado. Assim, o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Em seguida foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto segundo o qual destes 30 dias todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. A picuinha aí. Ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Quando o rei livrá-lo, contudo os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou dito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem a eles e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, não é de qualquer jeito não, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo. Olha só, quem está falando isso é o ímpio. Daniel, servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Olha o que Daniel fala. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Será que o rei duvidou? Não dá, né? É assim que Deus faz, com perfeição. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E aí pode parar aí, né? Tirou Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Irmão, é para dar uma glória a Deus, é para dar uma glória a Deus. Então, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel
foram atirados na cova dos leões. Mas não foi sozinho, não. Aqui não sobe pedra sobre pedra. Com as suas mulheres e com seus filhos. Antes de chegarem ao fundo da cova, presta atenção para você interpretar essa parte, que ela é muito rica. É nas entrelinhas. Antes de chegarem, olha só, quem foi lançado? Eles foram legal, olha só. Então, por ordem do rei, os homens, não era um, que tinham acusado Daniel, foram atirados na cova dos leões. Eles foram sozinhos, com suas mulheres e com seus filhos. Irmão, é muita gente. E antes que chegasse ao fundo da cova, os leões atacaram e despedaçaram, um ou dois, todos os seus ossos. Não sobrou osso nenhum. Então o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa leitura, por esse texto tão rico, Senhor. Obrigado pela tua palavra e que possamos, Senhor, viver sobre a tua proteção todos os dias. E queremos tirar, ó Pai, desse texto ensinamentos, Senhor, para vivermos sobre a tua proteção. Porque é bem certo que o Senhor quer nos proteger e que o Senhor quer nos guardar. Mas, Pai, precisamos fazer a nossa parte em obediência, em dedicação, em louvor, ó Pai, ao teu nome. Muito obrigado por tudo. Fale aos nossos corações. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é fantástico. E assim, o pastor nem gosta de ler texto grande. Às vezes eu gosto de pregar em um versículo, 2 versículos. Mas esse conhecimento da palavra, tem muita gente chegando na igreja e a gente não sabe o conhecimento. E a igreja tem que se fortalecer na palavra, ela tem que ter intimidade, sabe, com esses homens que venceram. Porque você quer vencer? Amém? Então como é que nós vamos vencer? Nós sabemos que temos que ter uma meta, um objetivo a alcançar. E a Bíblia nos ensina. Então se queremos, por exemplo, ser guardados e protegidos, eu preciso aprender com Daniel. Porque não tinha um leão naquela cova. Não tinha. Certeza de que eram muitos. E ele passou a noite com os leões. Se você disser, os leões não estavam com fome, não estavam? Quando jogaram a família do povo lá dentro, destruiu os ossos de todos. Então eles estavam com fome. O problema não era a questão da fome dele. O problema é quem está acima dele. Por que quem criou os leões? Foi Deus. Se Deus dá uma palavra, acabou, o leão vai ficar de boca fechada, ele não vai comer. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, conforme nós oramos, até sobre Satanás. Deus é soberano, tanto que Satanás já está condenado. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Precisamos crer e precisamos exercitar essa fé. Então, primeiro, do versículo 1 ao 5, nós vemos um cenário político e de muita inveja humana. Político porque o rei, ele está organizando. Por que ele faz isso? Porque era muita corrupção. Nessa época, como corrupto, ele era degolado, ele corria, ele ia para a prisão, era jogado com os leões. Então ele organiza os 120 que vai gerenciar. E como que o rei vai olhar esses 120 espalhados? Vamos colocar pelo Rio de Janeiro. E saber, um em Itaguaí, um em Angra, um em Campos dos Goitacazes, administrando todos os recursos. Como que o rei vai ter ciência de que ele não está sendo roubado? Aí ele levanta 3 para comandar os 120. Ou seja, cada um teoricamente vai comandar 40 aí. Vamos botar uma administração assim. E aí os 3 vão prestar conta ao rei. Então isso é um cenário político, de administração, de gestão. Ele começa a organizar. E aí, irmão, começa o quê? A inveja. Começa a inveja. Eu tenho certeza que você no teu local de trabalho, nunca ninguém invejou de você. Nunca. Irmão, não importa a tua função. Não importa. Sem menosprezar nada. Você pode ser o faxineiro, pode ser o gerente. Todas elas
alguém vai invejar a tua função ou o teu relacionamento com o teu chefe. Se você for um servo de Deus, um servo fiel, que dá bom testemunho, se é um servo fiel, você dá um bom testemunho, né? Não é verdade? Então, você não chega atrasado, você não falta, você é um exemplo. E aí, todo chefe, não tem jeito, todo chefe ele quer se relacionar com esse funcionário, porque ele pode contar com esse funcionário. E aí, começa a ter inveja. As pessoas começam a olhar e falar assim, o chefe dispensou ele no aniversário dele. Por quê? Mas você vai ver, o cara não tem uma falta. Um ano inteiro ele não tem uma falta. Não chega atrasado. É justo isso? É justo. O chefe se alegra, tem prazer até de dar um benefício para ele. E não foi diferente com Daniel. Por que Daniel foi escolhido? De todos os 123, ele foi escolhido para ser um dos 3. Porque ele era diferente. Porque ele era competente. Porque ele era dedicado. Tanto que o rei se entristece quando tem que puni-lo. Já pensou nisso? Já viu quando você tem que punir seu filho? Que você fica triste? Porque teu filho é um bom filho, mas ele deu uma vacilada e você tem que... Não que Daniel tenha vacilado, mas perante a lei dos homens naquele momento, ele quebrou a lei. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, a nossa vitória, nossa família, nossa conquista, ela sempre vai causar inveja. Pode ter certeza. Quando você conquista algo, quando você alcança algum lugar, sempre alguém vai ficar com inveja. Sempre alguém vai ter uma inveja. Até porque, irmão, para ter conquista, a gente vai ter uma conquista grandiosa agora, não vamos? Inaugurar aquele templo. Está sendo fácil? Está sendo fácil? A gente não precisa fazer nada e está tudo acontecendo. Não, irmão. Tem que arregaçar a manga. Tem que trabalhar. Tem que dar duro. Aí a vitória vem. Tem que orar. Pode ver que sempre quando eu oro, eu agradeço por aqueles irmãos que estão orando. Talvez o irmão não tenha doado nada financeiramente, mas estão orando. E para mim isso basta. Porque é isso que está sustentando para que a obra continue avançando. Porque se não tivesse ninguém orando, a obra ia parar, irmão. Eu tenho certeza disso. Deus ia fazer igual para a compra do terreno. Vocês lembram disso? Quanta gente não parou, falou, vamos orar. E a igreja orou, o terreno saiu uma semana. Não tem vitória na vida do crente, sem oração e sem dedicação. Porque Daniel não era só joelho no chão, ele orava 3 vezes por dia. Não é? 3 vezes por dia. Mas Daniel dava testemunho. Daniel era um bom servo. Tanto que ele é escolhido pelos homens. E eles sabiam, né, nessa inveja desse povo, eles sabiam que Daniel era íntegro. E que eles não encontrariam em Daniel nada que Daniel pudesse tropeçar. Vamos lá, vamos ver a vida desse homem. Vamos ver o que a gente consegue fazer para derrubá-lo. E aí eles foram aonde? No ponto forte de Daniel. Para eles era um ponto fraco. Não é verdade? Era a fidelidade de Daniel ao seu Deus. Mas irmãos, quando você é fiel a Deus, Deus sempre vai ser fiel a nós. Ainda que nós não sejamos, mas Deus sempre vai ser fiel. Então eles acharam que naquela fidelidade de Daniel com Deus, eles iam conseguir fazer com que Daniel caísse. Olha que engano. Então, irmão, enquanto nós permanecemos fiéis ao Senhor, tenha certeza, Deus vai continuar fiel. Qual a promessa que Deus fez na tua vida? Continue fiel e Deus vai te honrar. Ah, pastor, mas Deus ainda não me entregou. Mas no tempo dele, ele vai te entregar. Você crê nisso? Amém. Então continue orando. Continue buscando. Continue dando testemunho. Nós temos às vezes uma dificuldade de... Nós trocamos uma vida com Deus por alguma outra coisa muito rápido. É uma novela.
é um fantástico, rapidinho, um jogo de futebol, rapidinho a gente deixa de vir para a casa do Senhor para ficar assistindo. A gente não, os outros lá. Mas não é verdade? Então a gente precisa manter a nossa fidelidade. E a nossa vitória, o Senhor vai entregar, gente. Pode ter certeza disso. Então essa inveja é algo muito sério. Segundo, de 6 a 10, a fidelidade de Daniel, ela é inegociável. Daniel não negocia a fidelidade dele. O que a gente vai ver nesse texto? A gente vai ver que Daniel subiu para o seu quarto, abriu a janela que dava para Jerusalém e 3 vezes ao dia se punha de joelho, orava e dava o quê? Graças a Deus, como antes ele costumava fazer. Na vida de Daniel, nada em relação ao seu Deus podia mudar. Ele podia mudar de cargo, ele podia sair, ser promovido a gerente, a supervisor, a diretor, presidente da empresa, rei. Ele podia ser isso. Podia ser rebaixado. Podia chegar a faxineiro da cova dos leões. Mas a adoração ao Deus dele é inegociável. A fidelidade de Daniel, irmãos, ela nos surpreende. O decreto era de quantos dias? Olha que legal agora. Quantos dias valia o decreto? 30 dias. Era só Daniel ficar quietinho na dele, 30 dias sem orar, sem falar com Deus. É verdade ou não é? Não era isso? 30 dias passava o decreto. 30 dias sem falar com Deus, quietinho na dele, e acabou. Ele ia ser o terceiro. Tudo ia continuar e ele vem com os homens. Não é verdade? Mas e ele com Deus? Com o Senhor da sua vida? Porque o rei, ele governa sobre a carne, mas Deus governa sobre tudo, sobre a carne e sobre o espírito. E a preocupação de Daniel era o relacionamento dele com o Deus dele. E na vida de um homem e uma mulher de Deus que ora sem cessar todos os dias, 30 dias é uma eternidade. 30 dias sem falar com o Senhor da sua vida, com aquele que provê sobre a tua vida todos os dias, sobre aquele que deixou você ser resgatado. E aí você, quando chega lá, naquele palácio, você é selecionado, ele fala assim, ó, eu vou ser mais forte do que todos os outros, mas olha só, eu não quero comer dessa comida, eu quero comer dessa aqui, ó, vamos comer só vegetal. E aí você come só vegetais e você fica mais forte do que todos os outros. É esse Deus que proveu na vida de Daniel o tempo todo. Então não pode ser 30 dias, irmão. 30 dias que pode fazer com que você se separe do seu Deus. Às vezes, a gente se separa de Deus por causa de 90 minutos. Quem gosta de futebol entendeu, né? Às vezes a gente se separa de Deus por causa de 2 horas, uma festinha. Às vezes a gente se separa de Deus por causa de 5 minutos, vendo uma pornografia no telefone celular. E você não acredite que quando você está olhando aquilo, Deus está contigo. Deus até quer, mas você que está se afastando dele. Então, irmão, nada pode te afastar desse amor. A sua fidelidade a Deus, ela tem que ser 100%. Pastor, mas a gente não falha, a gente não peca? Sim, a gente peca, a gente falha. Mas tem coisas, irmãos, que estão muito claras na nossa vida. Talvez você nunca parou e pensou na sua vida assim, se eu ficar vendo um jogo de futebol e deixar de vir para a igreja não tem problema. Talvez você nunca pensou nisso. E não tem problema algum. Mas aí Deus colocou na tua vida um pastor numa quinta-feira para falar que tem problema. E agora você sabe que tem problema, porque você está trocando, está na presença de Deus, para estar vendo um jogo de futebol.
E olha só, mais uma vez, nada te impede de você tirar até um domingo e levar o seu filho lá no Maracanã, até um domingo. Mas, irmãos, isso tem que ser uma coisa atípica. Tem que ser um momento que você vai tirar um dia na sua vida. Eu não posso estar lá todo domingo, ou de 15 em 15 dias. Porque senão, meu Deus vai estar lá. Meu Deus não pode ser o Zico, não pode ser o Roberto Dinamite. Vou falar de craque, né? Não pode ser o Pelé, vou falar de craque. Não pode ser. Conseguiu entender? Então, esses 30 dias... Sabe qual era a sentença de Daniel? Já estava decretada. Se ele adorasse, durante esses 30 dias, ele iria ser lançado na cova dos leões. E eu quero te dizer que o leão está furioso, querendo achar alguém para dragar. Ele está doido para abocanhar alguém. E aí, irmão, cuidado com o celular. Cuidado, isso é muito bom, mas cuidado. Cuidado com isso. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma pedra preciosa na mão do Senhor. Você foi separado por Deus. E não é à toa não, está vendo ali? Para uma grande obra, e não é aquela física, é uma obra espiritual. Daniel de 16 a 18, 6, né? Daniel 6, 16 a 18, a prova na cova dos leões. Irmão, eu não sei se você já passou um susto tremendo. Porque às vezes a gente fala de algumas coisas, por exemplo, de assalto. E a gente... Mas quando você é assaltado, que alguém bota uma arma na sua cara, eu penso, morri. É totalmente diferente. Então Daniel estava vivendo tudo aquilo. Só que agora é a prova dele, lá na cova dos leões. Quero te dizer que o inimigo de Daniel o viram orando e denunciaram ao rei. Eu quero te dizer o seguinte: o inimigo, ele vive ao derredor, querendo achar um erro teu, querendo achar um erro meu para apontar. Ele está louco para apontar um erro meu. E, irmãos, como tem pessoas que caem nessa armadilha. Como tem pessoas. Isso é muito triste. De dizer que você não consegue, de dizer que você não é capaz. De preparar todo um cenário. Isso foi um cenário que foi preparado. Você acha que aqueles homens foram eles que prepararam? Eles foram um instrumento na mão de Satanás. Eles queriam derrubar Daniel. Quantas pessoas estão preparando o cenário para te derrubar e para me derrubar? Precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. Sabe como é que a gente vence batalha espiritual? Porque isso é espiritual. Isso é espiritual. Joelho no chão, oração. Precisamos estar atentos. Às vezes as pessoas estão do teu lado. Nossa, você é muito bom. Ela está te elogiando. Fique atento. Às vezes aquele próprio elogio é para te derrubar. Porque você acredita que você é muito bom. E bom é o Deus que te resgatou. E aí quando você começa a achar que você é bom, você pegou o quê para você? A glória de Deus. E quando você pega a glória, pronto, você já deu a brecha. Bom é Deus na nossa vida. Nós temos o privilégio de termos bom relacionamento com as pessoas, porque a graça de Deus nos alcançou. Amém. Nós temos o privilégio de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, seja na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, porque Deus nos abençoou. Eu tenho uma amiga, ela tinha, não tem, ela está viva, e ela até é da igreja católica, um amigo, ela é esposa de um amigo da época do quartel. E ela queria uma estratégia para se aproximar de uma vizinha. E hoje ela faz isso para todo mundo. Inclusive eu ganhei também. Aí ela fazia um bolo, faz um bolo de fubá, mas é um bolo de fubá, eu vou falar para você, de respeito.
É um bolo de fubá. E aí ela deu esse bolo de fubá de presente para a vizinha. Pronto, a vizinha mudou com ela. Todas as armas, as armadilhas, tudo que a vizinha tinha contra ela, caiu tudo por terra. Ela desarmou a vizinha por completo. Um bolo. Mas foi o que Deus colocou no coração dela. Irmãos, eu e você precisamos estar atentos. Porque às vezes o teu vizinho quer te derrubar. Às vezes ele quer te derrubar. Mas cabe a nós ter uma visão espiritual e de ir lá e fazer com que o inimigo se renda. Fazer com que isso caia por terra. Porque esse vizinho que quer te derrubar, é ele que vai falar mal de você. Só que você, as pessoas não podem estar falando mal de você, e nem de mim. Porque nós carregamos um nome que é sobre todo o nome. A Adriana viu essa semana, a gente está no negócio da compra da casa, a gente tinha um negocinho, e eu falei, não, eu vou ligar. Ele, não liga não. Eu falei, não, vou ligar. E eu liguei e ela viu. É fechar as brechas. E aí hoje mesmo, ela teve a resposta. Disse que a menina foi lá e falou, nossa, teu marido é uma pessoa muito educada, muito bacana. É isso. Mas não é sobre eu. Ou você acha que eu fiz isso porque eu sou isso tudo? É o Deus que rege a minha vida. É o Deus que está no controle da minha vida. Que fez todas as mudanças e continua fazendo na minha e na sua vida. Então você podia ser daquele jeito. Eu falava, eu fazia, não, hoje não. Hoje eu penso 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, que eu tenho que ter um bom relacionamento. Porque carregamos um nome que está sobre todo o nome. E aí Daniel, ele sente a prova, né? Na cova do leão. E aí uma pedra foi posta sobre a boca da cova. Irmãos, isso é fantástico. Glória a Deus, isso é demais. E ela foi selada. Sabe como é que era selar? Eu botava a pedra, e aí jogava a cera e botava um anel. E aí, se rompesse aquilo ali, alguém mexeu. Para ter certeza que Daniel não iria poder, ninguém ia tirar Daniel dali à noite. Ora, te joga na cova do leão, tu não vai durar uma noite, não dura 1 minuto, conforme foi escolhido. Mas, colocaram. E aí, eu começo a me deleitar na palavra de Deus. Porque, irmão, você pode botar a pedra, você pode selar a pedra, mas Jesus, Ele tira todas as pedras da nossa vida. Porque foi assim com Ele. Colocaram Jesus numa cova, botaram a pedra e selaram. Jesus, a pedra foi retirada. E o Deus que eu e você servimos está na glória, preparando morada para cada um de nós. Não acharam corpo, não acharam nada e não vão achar. Só aqueles que se renderem a Ele, crerem, se arrependerem. Um dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, aí eles vão encontrar com Cristo. Assim como nós, amém? É isso, irmão. Colocaram uma pedra e sepultaram o melhor amigo de Jesus. Botaram uma pedra também. E aí quem deu a ordem para que tirasse a pedra? Você teria coragem de mandar tirar a pedra? Eu não. Quanto tempo morto? 4 dias. Você ia mandar tirar a pedra? Está fedendo? Está cheira mal, Senhor. Jesus vai lá e fala, tira a pedra. Então, não tem pedra que prenda um servo de Deus. Não tem pedra que vai nos prender, nem na morte. Porque assim como foi com Lázaro, vai ser comigo e vai ser com você. Porque se você já foi em sepultamento, pode botar numa gaveta, pode botar no chão e botar uma pedra em cima. Só que aquilo ali só vai segurar o pó, porque eu e você vamos para a glória com o Senhor. Na realidade, naquele momento já estaremos na glória com o Senhor. Aleluia. Porque nenhuma pedra vai nos impedir, irmão, de glorificarmos o nome do nosso Deus. E isso é fantástico. E foi assim com Daniel. A pedra não impediu que Deus fosse glorificado. Aleluia. A pedra é retirada e Deus é glorificado. Daniel 6, 19 a 23. Daniel não apenas foi poupado, mas declarou a sua inocência e a intervenção divina foi sobre a sua vida.
A obra de Deus na minha e na sua vida, ela é completa. Deus não faz nada pela metade. A pedra saiu. Daniel saiu intacto. Nem um arranhão. Nem para ele escorregar e cair para se machucar. Nem isso Deus permitiu. Ou você acha que quando ele foi colocado na cova ou foi jogado? Jogado, né? Você acha que a cova estava toda iluminada? Ó, vai por aqui para você não cair, né? Liga o refletor aí para o Daniel não cair quando ele entrar na cova. Irmãos, é porque muitas das vezes, eu não sei se você... Eu viajo na palavra. Eu começo a mergulhar. Porque era uma cova cheia de leões. Você acha o quê? Que estava tudo iluminado e para completar ainda botaram o quê? Uma pedra. Nem se arranhar, ele se arranhou. Nem um arranhão. Saiu intacto. Que é assim que Deus faz. Não importa o quanto o leão está rugindo, quanto ele quer derrubar a tua vida, quantas pedras estão querendo colocar no teu caminho. Deus é contigo. Amém. Só precisamos o quê? Agirmos como Daniel. Ter uma vida de bom testemunho. Porque Daniel, nas entrelinhas, a gente vê que Daniel dava bom testemunho, porque o rei escolhe Daniel. O rei, quando Daniel vai ser jogado na cova, ele fala assim: peça ao seu Deus. Ou seja, até o rei está confiando no Deus de Daniel. Então ele dava bom testemunho. Então, se dermos bom testemunho, se viver uma vida que agrada ao nosso Deus, se orarmos e buscarmos a face do Senhor todos os dias de nossas vidas, Ele vai suprir sobre as nossas vidas, Ele vai tirar as pedras, Ele vai fechar a boca do leão, não vai permitir que Satanás venha tocar, se quer passar perto de você ou da sua família. Creia, porque não é de qualquer jeito, irmão. Não é. Deus faz, mas Deus quer detalhes. Deus quer a nossa vida por completo. Então devemos buscar essa intimidade. E eu coloquei os tópicos bem rápido do que podemos aprender com a história de Daniel. A prioridade da fidelidade a Deus, Daniel priorizou. A equipe de louvor pode vir para a gente ganhar tempo, faz favor. A prioridade da fidelidade a Deus. Daniel nos ensina que a obediência a Deus deve vir antes de qualquer lei humana ou conveniência pessoal. A gente estava conversando esses dias na obra, o pessoal estava falando daquela lei que tentaram aprovar para casamentos de pessoas do mesmo sexo. E aí eu falei: rapaz, primeira coisa é que a igreja perdeu o pastor, porque eu ia ser preso. Irmãos, isso é muito sério. Já falei, minha esposa sabe disso. Não abro mão do que a palavra diz. Então, mas graças a Deus ela não foi aprovada. Por enquanto. Se não ficarmos vigilantes, atentos ao que a nossa nação está passando, brevemente teremos mudança. Segundo, a coragem que vence o medo, né? A coragem de Daniel. Irmãos, servo de Deus não pode se acovardar. Se temos um Deus que Deus cuida da nossa vida o tempo todo, então por que vamos nos acovardar? Não tenha medo, irmão, de fazer prova. Não tenha medo de entrar num emprego diferente. Não tenha emprego de entrar num relacionamento novo. Simplesmente creia, porque não é de qualquer jeito. Não estou dizendo para você que você não precisa ter medo e só não ter medo. Não tenha medo, mas faça como Daniel. Ore, jejue, busque a presença, busque intimidade com Deus. Irmãos, as meninas aí, ó. Meninas, cadê as meninas? Novinhas, tem poucas, né? Não tem hoje. Olha só, você já tem que começar a pensar e orar a Deus por um namorado. Por um tempo do namoro, mas pensar para o namoro. Se vai ser daqui a 10 anos, né? Quando terminar a faculdade, isso aí é familiar. Eu também acho que tem que ser depois da faculdade. Mas que seja um homem de Deus,
íntegro. Porque dentro das igrejas, irmão, tem trigo, mas tem joio. E aí como é que você vai discernir? Tem que ter uma vida com Deus, e Deus vai te mostrar. Deus não vai deixar nada oculto na tua vida. E assim também é para os meninos. Começa a orar e pedir a Deus. Para daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, depois que vocês se formarem na ESA, na AMAN, ou engenharia, né? Saiu um engenheiro, um médico, vai estudar primeiro, porque a mãe e o pai das meninas querem um homem de Deus, mas com emprego, né? Para sustentar a sua casa. E as meninas, mesma coisa, não muda. Então tem que ser sério, irmão. A gente tem que galgar sim. E aí a gente não vai ter medo. E a soberania do poder de Deus. Deus é capaz de nos livrar das mais terríveis circunstâncias. Quando tudo parece perdido, lembra-se, Deus está no controle da sua vida. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar? Não importa o tamanho da cobra ou do leão que você e eu tenhamos que enfrentar, eu te convido a confiar no cuidado e na soberania de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, que nada venha impedir, nada impeça que você tire um momento a sós com Deus. Nem o teu trabalho, nem o seu lazer. Tire momentos com Deus. Porque na hora da provação, na hora que ele quiser te atacar, o Senhor é contigo. O Senhor tira a pedra, o Senhor fecha a cova do leão. O teu inimigo, ele vai tentar. É certo? Porque você é um instrumento de Deus. Você já foi resgatado pelo Senhor. E Deus tem maravilhas para fazer em você e através de você. Então o inimigo vai tentar. Ele vai se levantar 1, 2, 3, 10 vezes. Mas ele vai se levantar para cair. Porque a ele já está determinado a morte eterna. Mas eu e você está separado a glória eterna com o Pai. Então precisamos ter essa vida que agrada ao nosso Deus. Uma vida de oração, de busca. Porque eu e você somos do Senhor. E nenhuma tentativa do inimigo vai sobressair sobre as nossas vidas. Porque somos do Senhor. Amém? Vamos louvar. Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Não deixa ele nas muralhas, mas pega e faz muito difícil. É o mesmo que bradar igual, não tem mais sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pra me envergonhar,
Deus escape e livramento. Seu Adão, a gente já vai começar, né? É a última quinta-feira aqui. A gente começou lá naquela garagem. Vem cá, seu Adão, por favor, o senhor vai orar para encerrar esse culto. Quem está chegando ainda não sabe, essa igreja começou na casa do seu Adão. E a gente já começa a se despedir desse lugar. Já vamos começar, né? Aproveitar que o seu Adão está aqui hoje com a gente. Ele orar encerrando esse culto, a última quinta-feira aqui nesse espaço. Amém? Amém. Olha pra gente, Senhor. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos a grande oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta casa, Senhor Deus, escolhida pelo Senhor antes de nós escolhermos. Assim aconteceu com o terreno, Senhor Deus. Antes de nós escolhermos aquele terreno, o Senhor já tinha escolhido para nós. Te agradecemos, Senhor nosso Deus, por ter começado na garagem da minha casa. Muitas pessoas achavam que não ia dar em nada, mas o Senhor era poderoso, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor nos deu uma coisa grande, quando nós estávamos procurando uma pequena. Abençoa, Senhor nosso Deus, para que nós possamos estar lá sempre reunidos em nome do Senhor, buscando, Senhor Deus, com sinceridade, falar do teu Evangelho, anunciar Jesus Cristo como Salvador de alma, Senhor. E que assim, dessa maneira, nós possamos estar reunidos todos no mesmo propósito. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez. Peço que o Senhor perdoe meus pecados e aumenta a mais da minha fé. Essa oração eu a faço em nome de Jesus. Amém.